Se você mantém algum tipo de grupo no WhatsApp, você sabe o quanto é difícil manter as regras do jogo funcionando. Isso porque muitas pessoas acabam, muitas vezes, nem lendo as regras do jogo ou do grupo, ou até de forma mal intencionada, ela acaba dando uma de João sem braço. E nessa automação aqui de hoje, nós iremos criar o Chat Guarder, que basicamente monitora mensagens de grupo do WhatsApp, classifica como suspeitas, neutras e não suspeitas, utilizando inteligência artificial e notifica os administradores sobre violações e regras. E é um tipo de automação que ela está dentro do nível, digamos, fácil para médio, mas que ela tem um impacto comercial e de uso muito prático, porque esse monitoramento de comunidades, de grupos dentro do WhatsApp é algo muito sensível e algo muito desgastante para quem tem que fazer isso de forma urbana, ou seja, ficar monitorando todos os dias ali o que está acontecendo. Então, à medida que o grupo cresce, à medida que as pessoas vão ficando cada vez mais ativas nesses grupos, fica ainda pior. E essa automação aqui eu construí para um empresário que ele trabalha dentro do ramo de infoprodutos, ele chama as pessoas para dentro da sua comunidade, dentro do WhatsApp, para ele ficar fazendo ofertas e realmente estimular ali a participação de pessoas, trazer as pessoas para mais de perto. Mas você também pode utilizar o ChatGuarder para qualquer outra coisa que envolva monitoramento de grupos de WhatsApp. Pode ser seu grupo de família, apesar que eu não aconselho muito, pode ser o grupo de trabalho, pode ser um grupo de um curso, pode ser o grupo da igreja, não sei, pode ser o grupo que você desejar. Isso porque o ChatGuarder ele é muito flexível com relação às regras ou como você programa elas através da inteligência artificial. Mas chega de blá blá blá, vamos começar aqui a falar um pouco mais sobre como funciona essa automação, que ela é do nível fácil para médio, contudo, ela é muito prática e você vai construir ela aqui comigo. Primeiro, do que se trata essa automação? Quais são as peças que funcionam aqui? As peças que funcionam aqui e os pré-requisitos são o Evolution API, então você precisa ter o Evolution API, você precisa ter uma conta no Open Router para IA ou então na própria OpenAI, se você quiser utilizar os modelos deles, uma instância WhatsApp para você conectada, o WhatsApp conectado no Evolution API e o ID do grupo a se monitorar, beleza? Isso porque ele monitora um grupo em específico e não todas as mensagens que chegam para você, que é o grupo, no caso, do seu interesse. Então, só dando um overview aqui, antes da gente começar a construir de forma detalhada, aqui eu tenho um webhook, que basicamente é a porta de entrada que o Evolution envia para você de mensagem. Temos aqui os filtros de grupos, então se você tem interesse específico em um determinado grupo, um ID de grupo específico, ele passa por aqui, ele vai fazer o fetch desse grupo, ou seja, o Evolution API vai entrar dentro desse grupo e vai começar a analisar algumas informações, como por exemplo, descrição do grupo, quem são os administradores e mais outras informações. Ele vai normalizar, vai filtrar os administradores e aqui na classificação de texto é onde ele vai decidir sobre suspeito, neutro ou não suspeito. Então temos aqui no caso a classificação de suspeito, que seria a classificação no nível máximo, e neutro. E por que eu tenho neutro aqui e não os dois? Porque a IA, você sabe que ela pode dar vários falsos positivos. Por isso, a gente também aconselha que quando você estiver utilizando essa aplicação, o Chat Guarder, você faça como eu fiz inicialmente. Em vez de banir as pessoas, envia uma mensagem de texto para os administradores, mas a gente vai chegar lá. Primeiro vamos passar por aqui. Aqui no Text Classifier eu tenho o texto a se classificar, mas também tenho aqui o nosso prompt, o nosso system prompt, ok? Bom, aqui de suspeito e neutro ele passa por um merge, decide aqui quais são quem eu preciso enviar, dou um looping e manda esse texto para as pessoas. Senão, ele basicamente não faz nada. Então, da região aqui azul e a primeira região e a região verde são as duas regiões principais e essa região aqui maior você pode fazer basicamente o que você quiser. Como eu disse, eu envio uma mensagem de texto para os administradores para evitar falsos positivos ou injustiças ali eventuais de uma má classificação da IA, mas se você tiver com essa IA bem afinada e as regras do jogo bem definidas e você tem certeza que ela vai funcionar bem, você pode utilizar o próprio Evolution para fazer banimentos, colocar em lista lista do caderninho preto e tantas outras coisas, beleza? Então, vamos aqui agora partir para a implementação. Mas antes da implementação,
eu gostaria de ressaltar o nosso patrocinador do vídeo de hoje. Hoje quem patrocina esse vídeo é a Hostinger. Aliás, eu estou utilizando toda a infraestrutura BPS da Hostinger para que nós possamos aqui hospedar não só o Evolution, não só o N8N, e vou ser bem sincero com vocês, eu tinha um certo preconceito com a Hostinger porque ainda não havia testado. Isso porque eu já fui usuário de outros provedores que trabalhavam aqui no Brasil, que não tive uma boa experiência e acabei transportando isso. Mas vou assumir que eu estava, felizmente, errado. Estou bastante contente com a Hostinger de testar os servidores, a latência é muito baixa, eles são muito rápidos para poder fazer toda essa automação. Então, se você quer criar uma instância N8N, se você quer fazer todas as coisas que você vai ver nesse vídeo e você ainda não se decidiu qual é o servidor de hospedagem que você vai utilizar, no caso a VPS, eu recomendo a Hostinger, que os links e o cupom está aqui abaixo, logo no vídeo. Então já iniciando aqui com o nosso Canvas, já totalmente no vazio, o que a gente vai fazer aqui é basicamente configurar primeiro o Evolution. O Evolution você precisa ter uma instância configurada. Para você que não sabe o que é o Evolution é uma forma de você conectar o seu WhatsApp. É como se tivesse um robozinho chegando e enviando mensagens para o seu, lendo as mensagens do seu celular, do aplicativo e enviando para a sua automação. Então ele é a ponte que liga quando a mensagem chega com essa automação. É muito importante porque se você não tiver essa ponte aqui, você realmente vai ter alguns problemas de iniciar. E para você fazer isso, você basicamente tem que desabilitar essa opção de ignorar grupos, ok? Para você fazer essa conexão. E aqui, no caso, no evento de webhook, você precisa primeiro incluir aqui, no caso, um webhook, que é o tipo de recepção que a gente vai fazer do Evolution, clicar aqui em Production URL, copiar esse valor e, no caso, colar ele aqui, tá? Vou manter ele ativo, vou aqui manter a opção de Message Upsert e de Group Upsert, ok? Então, essas duas opções aqui, eles já destravam para você essa automação, lembrando de também desabilitar o Ignore Group, para que você tenha, então, essa possibilidade de você receber mensagens de grupo, o que é basicamente o nosso interesse. Para que você não tenha essa informação, basicamente, digamos, ao léu, e maravilha, qual que é o primeiro passo então agora? Agora você precisa imaginar que quando você receber então uma mensagem aqui do Evolution, ele vai popular a informação no webhook. Se você configurou, é só você esperar. E como que você consegue gravar essas informações? Você vem aqui em Settings e habilita essa opção aqui para eu salvar os dados em produção, ok? Desculpa, essa informação aqui para salvar os dados em produção e você vai ter então essa opção dele salvando e você vai vir aqui nas execuções, basta você copiar esses valores. Se você não quiser esperar, também não precisa. Eu tenho aqui um JSON que eu vou deixar aberto aqui também para download, que basta você clicar aqui nesse lápis, colar aqui e ele vai ter então essa informação que você precisa. Então se você for rodar, você vai ver que o seu remote JID está aqui. O que caracteriza como um grupo é quando ele tem esse arroba GUS, G de grupo, beleza? E você vai pegar a conversação, ou seja, quem conversou aqui no message, onde tem esse pontinho. Existe outra, uma segunda opção também, que seria basicamente você instalar esse Community Node, que é N8N Nodes Evolution API, English, eu gosto de olhar que ele está em inglês, enfim. Você cadastra ele, instala ele clicando aqui em Install e copiando e colando esses valores, tá bom? Então isso aqui também está dentro das instruções ali de instalação que eu adicionei para você aqui nessa automação que está rodando. Fechou? Depois disso, eu venho aqui e acrescento esse node que eu coloco aqui então o Resource Group, Fetch Group, o nome da sua instância sincronizada e Fetch All Groups. Ele demora um pouquinho, alguns segundos, 1 minuto ou mais, para poder fazer o fetch de todos os grupos que você tem. Como eu participo de muitos, ele demorou mais que 1 minuto e foi até por isso que eu deixei, enfim, essa informação já gravada. E pelos grupos que estão aqui, você pode pegar também o GID nessa chavezinha aqui, ID. Então esse grupo aqui, ó, EstevoChat, ele tem esse GID. O que vale é você pegar os seus grupos, ok? Porque daí sim você vai ter o controle absoluto dele.
Eu peguei aqui o GID do meu grupo, do Smart Dev Academy, portanto, eu posso seguir. Mas se você quiser criar um grupo específico para você fazer esse teste, o que é também mais interessante, porque você pode mandar mensagens lá do seu grupo, que ninguém vai ficar achando estranho você mandar mensagens de spam, tipo, vendo uma televisão. Beleza? Bom, vamos dar prosseguimento aqui agora para a gente poder seguir. Agora, o próximo passo é nós filtrarmos quais são os grupos dos nossos interesses. Então, como eu disse, eu vou puxar aqui a informação de GID e logo na sequência eu vou colocar o valor de GID que eu gostaria. Então, no caso, essa automação ela vai funcionar para esse grupo aqui. Caso você tenha mais grupos que você queira monitorar, você vai colocar aqui a condição OR e você vai adicionando tantos outros quanto você queira. Assim, ele pode passar por esse, ou por esse, ou por esse, ou por esse, enfim, você já entendeu. Eu vou só renomear aqui para Filter Groups, e agora, na sequência, quando ele roda, beleza? Ele traz aqui para mim um item. Qual foi o item? O item que ele decidiu manter, que é o item que está filtrado aqui para passar. Fechou? Agora, o que eu preciso fazer? Agora, na sequência, eu preciso aqui no meu Node Evolution API, que você precisa ter instalado, e clicar aqui a opção de Fetch Group. Então, vou colocar aqui, ó, Fetch. Aqui o nosso Fetch Group. Fetch Groups, ok? E aqui eu quero pegar basicamente a minha instância que está renomeada, no caso a minha instância chama personal, quando você sincroniza lá no Evolution API você dá um nome para ela, e aqui eu quero pegar o método que é pelo Group ID, beleza? Então o meu Fetch Groups, ele vai pegar pelo Group ID. Qual Group ID que eu quero? O que está aqui no Remote JID, JID, beleza? Se eu estiver falando algum termo errado aqui em inglês, vocês me desculpem. Então vou colocar aqui, ó, Fetch My Groups, ok? Vou dar um execute step e ele então vai buscar dentro do meu grupo as informações que eu preciso. Então, no caso, o Smart Dev Academy, que é o nome do meu grupo, inclusive do meu curso também, tá aqui nos links das descrições, eu tenho uma informação muito importante, que é a informação da descrição, ok? E quem são os participantes e os administradores. Por que que eu preciso disso? Porque quando eu for filtrar e pegar as informações desse grupo, eu preciso saber quais são as regras dele e para quem que eu preciso mandar a mensagem de alerta. E é isso que eu vou fazer. Só que antes eu quero criar um nó aqui de set, beleza? Para que eu possa fazer o meu normalize. E o que é o normalize? O normalize é uma normalização que eu faço de dados, de entrada e saída, porque assim eu posso agora, a partir da minha automação, pegar tudo que eu gostaria ali à frente. E o que eu vou normalizar? Primeira coisa, vou normalizar e vou adicionar aqui um group name. Qual seria o nome do grupo? E o nome do grupo, ele está aqui dentro dessa expressão, JSON Data Subject, que está bem aqui, beleza? Agora, na sequência, eu quero pegar o meu Group Description, que é a descrição que eu trago aqui, que inclusive vai ser o campo em que você vai solicitar para a pessoa que estiver executando esse tipo de automação adicionar as regras. Então, uma forma bem tranquila de administrar as regras do grupo, de spam, etc., é adicionar nas próprias descrições do grupo. Então, você já instrui o seu cliente a isso. Agora, na sequência, eu quero pegar os Group Admins. Quem são os administradores? Aqui tem um pequeno ajuste que a gente vai ter que fazer, eu vou chamar de segredo, mas não é segredo nenhum fazer esse tipo de código aqui, é fazer a seguinte expressão. Primeira coisa que eu preciso fazer é pegar todos os meus participantes. Então, eu venho aqui em JSON.data.participantes. Aqui vai retornar para mim todo mundo, quem são os meus participantes. Então, se o seu grupo tiver mais de 500 pessoas, como tem no Smart Dev Academy, que tem ali tantos participantes do curso, etc., você vai ter muitos participantes que eles não têm que ficar recebendo informação de notificação. Por isso, o que você precisa fazer? Você precisa rodar aqui uma expressão com um código de filter, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu interrogação ponto filter, e aqui eu vou rodar o meu código de filter. Aqui eu vou passar como um item, e aqui eu vou pegar todo mundo que não seja, ou seja, o meu ponto .i
admin. Mas como que eu vou verificar quem é admin? Bom, ele já trouxe aqui para mim, por quê? Porque o campo admin está preenchido. Então, nesse caso, a propriedade admin, ele está preenchido com admin, 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 super admin. Só que eu gostaria ainda de não contar com esse recurso. Eu gostaria de contar com o casting para booleano. Se eu coloco aqui uma interrogação, exclamação, ele vira para falso. Se eu coloco mais uma, ele vira para true. Isso porque eu quero fazer uma conversão para true ou false, verdadeiro, o que não é algo tão intuitivo dentro do JavaScript, para que o filter tenha certeza para pegar só o que é true. Nesse caso, esses números aqui, beleza? Agora, lembrando que também todas essas expressões estão aqui no download, beleza? Você vai fazer um pequeno cadastro lá e você já vai conseguir ter acesso a essa automação. Então, se você não gosta de cadastros, é um cadastro bem rapidinho, bem tranquilo ali, beleza? Eu vou colocar aqui o boolean para que ele decida se esse contato que está mandando, ele é um contato de administrador, ok? E aqui nós iremos utilizar a seguinte expressão, a qual eu vou te explicar em mais detalhes. O que eu estou pegando aqui, de novo, todos os participantes, pegando o participante como P, então eu verifico se esse usuário ele é um admin e se o ID dele é o ID do cara que está enviando, e isso eu faço um length, beleza? Agora eu vou na sequência e todas essas expressões depois você pode, basicamente, explorar e ir treinando ali, ok? Então agora eu vou pegar o meu sender, quem está enviando, que no caso eu vou pegar lá do meu webhook, então eu trago aqui, ó, data sender, ou seja, é essa pessoa aqui que está enviando no caso. Para você validar isso, você vem aqui então no meu webhook, clica nesse lapisinho aqui e você pode digitar essa informação no caso do sender. Então você vai em body, procura aqui quem é o seu sender e você pode trocar o número. Eu coloquei um número fictício aqui só por questões de privacidade mesmo, tá? Então eu venho aqui, de novo, dou um execute step, ele passa, aqui eu dou um fetch grow, ele vai passar uma recomendação como esse método aqui, ele é um método que ele tem que consultar seu WhatsApp, ficar buscando muitas coisas. Eu gosto de colocar, rodar uma vez e clicar aqui em empinar a informação, porque assim eu deixo essa informação já registrada, eu não preciso ficar consultando várias vezes. Mas voltando aqui, como o meu contact phone, e agora, se eu der um execute step, eu tenho o meu sender passando, beleza? A gente está quase lá, nós estamos montando aqui toda a nossa estrutura de dados para que nós possamos prosseguir de uma forma bastante confiável e sem maiores problemas na sequência. Agora eu quero colocar aqui também o contact name, que é o nome da pessoa que está enviando essa informação. Contact name, eu posso buscar aqui lá, aliás, lá do meu webhook novamente, e eu vou trazer aqui o push name, que é o nome declarado que a pessoa coloca lá no WhatsApp. Lembrando que pode não ser o nome verdadeiro dela, porque às vezes ela coloca o nome que ela quiser. Aqui o message ID, eu vou trazer a partir dessa expressão, ok? Webhook item JSON body data key ID, que é o ID da mensagem, que ela fica logo aqui, beleza? Agora, ainda na sequência, eu quero colocar o message body, que aí sim é o corpo da minha mensagem, que no caso é o message conversation. Message conversation é o texto que eu quero colocar ali, beleza? E eu ainda vou trazer, bom, é só isso. Então, eu vou clicar aqui em message step e você vai ver que ele trouxe aqui a informação. Como o message, ele só trouxe um ponto, que é o que eu estava testando, eu aconselho você também a ajustar o message conversation para algo um pouco mais agressivo. Então eu vou colocar aqui, ó, atenção, estou vendendo rifas para sortear uma Ferrari 0 km. Vamos participar, pessoal. Isso tem cara de spam, isso tem cara de promoção. Então, se o seu grupo não tem esse tipo de regra aqui, então ele vai basicamente filtrar esse cara. Então, vou dar um execute step aqui para ele passar na sequência. Ele está vindo aqui com a informação da nossa Ferrari e eu vou trazer então aqui essa mensagem que ele vai passar para a gente.
Eu vou aqui então, rodei mais uma vez aqui, vou então receber a informação. Atenção, estou vendendo rifas para sortear uma Ferrari 0 km. Vamos participar, pessoal. Tem cara de spam, cara de golpe. Cai no golpe quem quer. Então vamos agora filtrar quem são os admins. Então agora eu vou aqui no filter. Por quê? Porque eu quero filtrar a mensagem que é de administrador. Porque, cara, não faz sentido eu ficar passando spam e verificando se o cara é administrador, se eu vou verificar, deixa eu pensar, organizar minha mente, tá muito acelerado. Não faz sentido eu ficar verificando mensagem de administrador, beleza? Então, o que eu preciso fazer agora aqui é trazer para Boolean e jogar aqui como false. Por que false? Porque aqui eu quero puxar o administrador. Então, se esse cara aqui, vou trazer Boolean is false. Se esse cara aqui, ele não é um administrador, então ele passa. Então, eu vou colocar aqui, ó, filter admins. Beleza? Então, ele passou. Passou por quê? Porque eu preciso agora verificar fazer uma dupla checagem nessa mensagem. Agora sim, vem a nossa parte de IA. Então, vou trazer aqui a IA e vou trazer o Text Classifier. O Text Classifier é um tipo de nó que ele é basicamente um long chain específico, um agente específico de IA para fazer classificação de mensagens, ok? Agora, eu vou trazer aqui, primeiro, um texto a qual nós queremos classificar. Então, vou clicar aqui em expressão, vou colocar aqui, ó, qual é o assunto do grupo, regras, que vem lá da descrição, e qual é o message body. Aqui você pode colocar, eventualmente, um assunto do grupo. Este grupo é para uso exclusivo de estudo do curso Smart Dev Academy, beleza? E aqui as regras, vem, e a mensagem. Agora, o que eu preciso, basicamente, ter como categoria? Eu vou criar 3 categorias. Suspeitos, neutral, e vou colocar aqui, ó, não suspeito. Se você quiser tornar essa classificação ainda mais incisiva, o que você precisa colocar aqui é uma descrição. Só que como eu coloquei suspeito, neutral e não suspeito lá no meu System Prompt, a qual eu vou habilitar agora, não achei necessário ficar colocando coisas aqui que acaba poluindo essa questão, tá bom? Então vou colocar aqui como expressão, vou colocar aqui e subir. Então, aqui eu estou trazendo um prompt, um system prompt que, de novo, está aqui no link para download, que ele está trabalhando como moderador WhatsApp, ele tem algumas categorias, aliás, 3 categorias que já estão aqui, e ele precisa avaliar as mensagens e ele vai dizer, depois desses 2 pontos, o que ele é, suspeito, neutral ou não suspeito, ok? Vou selecionar aqui e agora eu preciso colocar o modelo. Eu estou utilizando o OpenRouter por facilidades técnicas, porque o OpenRouter eu posso ter vários modelos ali, como por exemplo o ChatGPT 4.1 Mini, ou então modelos open source, que são modelos bem baratinhos, o que facilita para a gente poder testar. Mas vamos deixar aqui o ChatGPT, o GPT 4.1 Mini, para a gente poder testar aqui, beleza? Vou de novo agora executar esse step e vamos avaliar. Ele rodou e é claro que ele trouxe aqui pra gente como suspeito, porque, cara, vamos combinar, é uma coisa bem escandalosa, beleza? Agora, a partir desse momento, o que eu preciso fazer? A partir desse momento, o que eu preciso fazer é avisar os meus administradores. Então, veja que eu recebo do filter admin essas informações e os meus administradores estão aqui, dentro de uma key. Então, para poder fazer isso, eu vou fazer o quê? Primeiro, criar um merge. O que o merge faz? O merge ele vai fazer o append, ou seja, vai deixar passar tudo que é suspeito e tudo que é neutro. Ah, mas eu só quero trabalhar com suspeito. Então desliga e exclui o merge, beleza? Se não, eu posso pegar esses dois. Em épocas de treinamento, eu gosto de deixar os dois para que eu possa analisar o que ele achou de neutro ou não, a depender da sua paciência de ficar analisando as coisas. Então agora aqui eu vou colocar o split out e lembre-se que eu preciso pegar todo mundo que vem aqui dentro do meu admins. Então eu trago aqui, ó, o meu admins, ok? E eu quero trazer o quê? Outros fields, ok? E o meu destination field name vai se chamar recipient number, ok? Então vou clicar aqui e ele vai dar um split. Um split no quê? Um split
do que eu vou trazer como contatos para a administração. Então eu preciso agora chamar 3 contatos. Veja que eu tenho esses 3 contatos aqui, ok? Que no caso seria o recipient number, que seriam esses 3 contatos aqui. Só dei uma navalhada aqui. Então vamos seguir aqui. Agora o que eu vou fazer é o loop over items, que basicamente ele vai iterar sobre esses caras aqui para envio. Por que que isso é importante? Porque dependendo do número de administradores que você tiver, ou que você vai fazer, você não pode chegar mandando para 10 administradores, 20 administradores. Você precisa enviar as mensagens por lote. Agora eu vou aqui no meu Evolution e vou dar o send message. Send text, ok? O send text, de novo que eu vou colocar a minha instância, personal recipient number. Se eu trouxer ele aqui agora, você vai perceber que está bem aqui, ó, recipient number, e eu vou trazer aqui, ó, o phone number para eu poder enviar, tá? Aqui só tem uma questão, não tem questão nenhuma, tá tudo certo. Seria o JID, tá? Então vou trazer aqui, ó, o meu phone number. É isso? É isso, tá? Recipient number, contact. Basicamente é isso aqui, ok? Aqui eu só vou trazer um split para eu deixar somente um número. E aqui eu vou colocar o meu first, que seria só o número que eu tenho interesse em enviar. E aqui a mensagem que eu quero enviar como uma mensagem de alerta, tá? Eu vou trazer aqui, atenção, mensagem suspeita de violar as regras da comunidade. Qual é o grupo? JSON Group Name que está vindo daqui. Qual é o número de contato? O número de contato que está vindo do Contact Phone, que seria esse espertão aqui. O nome, mensagem e a própria mensagem. Então ele vai enviar isso daqui como mensagem de alerta. Agora, ainda na sequência, o que eu vou fazer é dar um nó de wait, e agora ele vai esperar um determinado intervalo para voltar a rodar. Eu vou deixar aqui padrão 5 segundos e vou colocar aqui para receber a mensagem. Acabou de enviar a mensagem e agora então ele vai ficar nesse ciclo. Ok? Então, esse daqui basicamente é a construção do ChatGuard, que é um tipo de automação, como eu disse, bastante simples, do simples para o fácil, mas as ideias mais simples são as ideias que mais vendem. Então, você pode pegar agora toda essa automação aqui e começar a ofertar para essas pessoas que são gestoras de grupos, porque essas pessoas vão ficar muito aliviadas que a IA agora, de fato, está fazendo um trabalho do bem para elas, e elas estão recebendo as mensagens de classificação de spam ou de regras da comunidade. E se você gostou dessa aula, você vai gostar ainda mais dos conteúdos do Smart Dev Academy que nós temos aqui exclusivo para quem é membro, com todos os projetos e coisas do tipo. Só lembrando que a Smart Dev Academy está nos últimos dias dessa promoção especial, que é ainda, digamos, o plano da Black Friday, do November Black, e nós iremos aumentar para 1.299. Isso porque a Smart Dev Academy vai passar por uma grande reestruturação e nós iremos se reposicionar como uma comunidade de construção de soluções completas e complexas. Isso colocando o N8N, o Kestra e também geração de código via Next.js, via React. Então a gente vai criar soluções ainda mais completas, iremos se reposicionar como esse tipo de comunidade. Então se você quer ter uma experiência completa, pagando muito pouco, essa é a sua chance de você entrar ainda e depois desfrutar desses conteúdos que nós já estamos evoluindo e gravando aqui dentro da comunidade e que logo mais vai ser publicada aqui na área de aluno da própria Hotmart, beleza? Então se você gostou, clica aqui no link. Não esqueça de, caso seja do seu interesse, visitar aqui a HostGator, clicar aqui e contratar a sua VPS para eventualmente fazer esse tipo de automação e tantas outras. Um forte abraço e se vemos no próximo vídeo.